A poeira já baixou. Todo mundo já viu as fotos, todo mundo já comentou no Twitter, todo mundo já deu like na nova pintura da Red Bull. Mas, sendo bem sincero com vocês, 90% das análises por aí ficaram na superfície. Ficaram discutindo se o azul está mais claro ou se o acabamento brilhante é melhor que o fosco. E enquanto a internet discutia a estética, a Red Bull soltou, quase que escondido nas entrelinhas, o verdadeiro roteiro do que vai ser a temporada de 2026. Então, esquece o hype do evento em Detroit, esquece o show de luzes. O vídeo de hoje é sobre o que ninguém está falando. É sobre os detalhes técnicos brutais e as mensagens subliminares que a Red Bull e a Ford deixaram escapar e que desenham um cenário muito mais complexo e perigoso para o Max Verstappen do que a gente imagina. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. O carro que subiu no palco em Detroit é um show car de fibra de vidro feito por uma empresa terceirizada, igualzinho ao da Racing Bulls, só mudando o adesivo. Quem analisou a aerodinâmica daquele carro físico perdeu tempo. O segredo real estava nos arquivos digitais, nos renders 3D que a equipe soltou simultaneamente. Ali sim, a Red Bull soltou de propósito a filosofia técnica do RB22. E antes de entrar na suspensão e no motor, deixa eu falar rapidinho sobre a pintura, mas por um ângulo que pouca gente notou. A volta do acabamento gloss, brilhante, não é só estética, é o fim de uma era técnica. O fosco foi introduzido em 2016, por questão de peso e arrasto aerodinâmico marginal. Voltar para o brilho, evocando a era de Vettel de 2013, sugere que 2026, com a mudança drástica de regulamento, a obsessão por gramas na pintura talvez não seja o fiel da balança. É uma mudança de mentalidade. O Max nunca pilotou uma Red Bull brilhante. Ele é o filho da era fosca. Ver ele num carro que brilha sob os holofotes, igual ao RB9 do Tetra do Vettel, é simbólico. É a Red Bull tentando invocar a dominância do passado num futuro incerto. E falando em ter um pedaço dessa história na mão, o pessoal sempre me pergunta onde eu arrumo as miniaturas, bonés, camisetas, quadros. A resposta é a loja da Auto Fórmula. É o único lugar que eu confio para comprar esses produtos da Fórmula 1. Se você é chato, como eu, por qualidade, dá uma olhada lá e usa o cupom MOTOR01 que tem desconto para quem segue o canal. E além disso, você me ajuda a trazer mais vídeos como esse. O link está na descrição e no comentário fixado. E tem o QR Code aí na tela para quem estiver assistindo pela TV. Onde a coisa fica séria é quando a gente olha para o chassi digital. Tem um detalhe nos renders que entrega o jogo de 2026 e contradiz tudo o que a gente viu nos últimos 4 anos. A tal da garrafa de coca. Sabe aquele formato de garrafa de coca na traseira? O estreitamento da carroceria em direção ao câmbio? Ele voltou com uma agressividade absurda. Por que isso é importante e por que ninguém está falando disso? Porque de 2022 até 2025, na era do efeito solo, os carros eram, entre aspas, gordos. A carroceria era larga para empurrar o ar sujo para fora, o tal do hot wash, e selar o assoalho. A Red Bull foi mestra nisso. Agora, olhando os renders do RB22 e comparando com o que a gente viu da Audi naquele teste em Barcelona, a filosofia inverteu. O jogo agora é in-wash, é embalar a vácuo o motor, puxar o ar para dentro, colado na carenagem, direto para o difusor traseiro. Isso significa que todo o aprendizado de controle de fluxo lateral dos últimos anos vai para o lixo. As equipes estão voltando para a aerodinâmica clássica pré-efeito solo, e é aqui que a Red Bull pode estar escondendo o jogo. Enquanto a gente olha para a pintura bonita, eles estão reescrevendo a física de como o carro corta o vento. E tem mais, a suspensão. Isso aqui é a chave que muda tudo. Se você olhar com atenção para os renders da Red Bull e cruzar essa informação com o carro da Audi, você vai ver uma mudança drástica na geometria da suspensão. O RB22 digital apresenta a suspensão push rod na dianteira e na traseira. Ah, mas isso é um detalhe técnico. Não, cara, isso é a alma do carro. Nos últimos anos, a Red Bull dominou o mundo com a suspensão pull rod na frente. Todo mundo copiou eles. A pull rod era essencial para baixar o centro de gravidade e, principalmente, para travar a plataforma aerodinâmica, impedindo o carro de oscilar demais. No efeito solo, altura constante era tudo. Mudar para push rod em 2026 é a prova definitiva de que a prioridade mudou. O push rod é mais leve e libera muito mais espaço para o ar passar vindo da asa dianteira. O que a Red Bull está nos dizendo, sem dizer uma palavra, é que em 2026, controlar a altura do carro mecanicamente é menos importante do que gerar downforce bruto através da aerodinâmica da asa e do bico. Eles estão sacrificando o controle mecânico que deu ao Max 4 títulos seguidos em troca de eficiência de fluxo de ar. É uma aposta arriscada, é um reset total na filosofia que fez o Newey um deus nesses últimos anos. Mas se a aerodinâmica é uma aposta calculada,
o motor é o verdadeiro salto no escuro. E é aqui que a narrativa da Red Bull começa a rachar. E é o que eu quero que vocês prestem atenção. De um lado, a gente tem o discurso político. O Lohan Mekhi, chefe de equipe, está jogando as expectativas lá no chão. Ele foi brutalmente honesto. Achar que vamos chegar no primeiro ano batendo de frente com Ferrari e Mercedes, que fazem motores há 90 anos, é ingenuidade. Ele falou em sofrimento, em dificuldades iniciais. Ele está preparando o terreno para quebras e falta de potência. É o discurso de quem sabe que o buraco é mais embaixo. Só que do outro lado, tem o Ben, o chefe da Red Bull Powertrains. E o que ele disse é o oposto. Ele está exalando confiança. E o motivo dessa confiança é o que pouca gente está discutindo: a brecha da taxa de compressão. Existe um rumor fortíssimo no paddock de que a Red Bull e Mercedes encontraram uma zona cinzenta no regulamento de motores sobre a taxa de compressão dos cilindros. O regulamento tenta limitar isso para 16 por 1, mas o Ben deu a entender que, se você tiver a tecnologia de combustão certa, dá para empurrar isso para 18 por 1 ou até mais, desde que passe na medição oficial de alguma forma criativa. A frase dele foi: "Eu sei o que estamos fazendo e estou confiante de que é legal. Levamos até o limite. Ficaria surpreso se as outras equipes não fizerem o mesmo." Ele basicamente confirmou que a Red Bull tem um truque na manga. Ele diz que cada décimo da taxa de compressão é potência de graça. Então, o que ninguém está te contando é que a temporada de 2026 da Red Bull não vai ser decidida pela beleza do carro azul brilhante. Vai ser decidida nessa guerra interna entre a cautela do chassi novo e a arrogância técnica do novo motor. Nós estamos vendo a Red Bull pela primeira vez sem a rede de segurança da Honda ou da Renault. Eles estão sozinhos, com a Ford como parceira comercial e técnica, mas a responsabilidade é de Milton Keynes. Se esse truque na taxa de compressão funcionar, o Max continua rei. Se for apenas barulho, como Ben disse sobre as reclamações dos rivais, e a confiabilidade falhar como o Mekhi previu, a gente pode ver o Max Verstappen no auge da forma, lutando no meio de pelotão, com um carro lindo, mas que não chega no final da corrida. Essa é a realidade nua e crua dos renders e das entrevistas que ninguém quis analisar a fundo. O RB22 é lindo, nostálgico e traz o brilho de volta. Mas por baixo dessa tinta gloss, existe uma equipe técnica tentando reinventar a roda na aerodinâmica e no motor ao mesmo tempo. E na Fórmula 1, quando você tenta mudar tudo de uma vez, geralmente o preço é alto. Eu quero saber de vocês, essa confiança do chefe de motores da Red Bull é real ou é blefe para assustar a concorrência? E a suspensão nova vai mudar a pilotagem do Max? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler as teorias de vocês. Bom, e antes de fechar, eu queria compartilhar uma coisa pessoal com vocês. Muita gente me pergunta nos bastidores como eu faço para manter esse canal, como eu aprendi a analisar a Fórmula 1 e transformar isso em conteúdo profissional. A verdade é que eu não comecei sabendo, eu aprendi tudo com o Lucas do YouTube Sem Mimimi. O cara tem uma década de plataforma e o curso dele foi literalmente o atalho que me tirou do zero e me deu a liberdade de trabalhar de qualquer lugar com o que eu amo. Eu sei que o foco aqui é automobilismo, mas eu sei também que tem muita gente aí do outro lado querendo mudar de vida, criar um canal, seja aparecendo ou canal Dark, e viver da internet. Se esse for o teu caso, eu consigo um desconto de R$ 240 para quem é aqui do Paddock Motor pelo meu link na descrição. E é a chance de aprender com quem realmente faz e não fica só te vendendo teoria. Se tu quer transformar tua paixão em autoridade, clica lá e dá uma olhada. O link tá na descrição e no comentário fixado. E galera, se vocês quiserem assistir o vídeo que o YouTube e eu recomendemos para vocês, assistem o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!